Vamos lá, pessoal. Agora o foco desse capítulo, o capítulo 5 do nosso livro, é melhorar o desempenho do nosso processador. Mais ainda. Como é que a gente vai melhorar? Você lembra da primeira aula nossa, quando eu falei da analogia entre garrafamento de São Paulo e um avião passando? Lembra disso? Você não lembra, né? Alguém conta pra ele? O cara não estava na primeira aula. Alguém conta pra ele a analogia? Garrafamento de São Paulo e um avião. Vamos lá. Quem lembra? Está gravado, eu sei que eu falei isso. O processador é um avião e você demora o quê? Ah, está chegando lá. Hein? É equivalente? É proporcional? Então vamos lá. Engarrafamento em São Paulo, velocidade lá. Qual é a velocidade de engarrafamento em São Paulo? 16 km por hora. Um avião. 800 km por hora. Quanto dá então 800 dividido por 16? Um quarto, não. Vamos lá. 50 vezes, né? Então, um avião é 50 vezes mais rápido que um carro no engarrafamento em São Paulo. E seu processador? Quantas vezes mais rápido que a sua memória ele é? Mais de 50. Às vezes 200 vezes. Então, você consegue imaginar aquele carro andando a 16 km por hora? São Paulo, calmamente, anda, para. Aquele avião passando lá em cima de São Paulo, não é? A gente não está falando avião preparando para pousar, que reduziu um pouco, o avião que acabou de levantar voo, não. Foi um avião em velocidade de cruzeiro, certo? E esse cara é super lento, certo? Essa relação de desempenho ainda é muito baixa em relação ao seu processador e a memória. E para isso a gente vai tentar trabalhar a primeira metade desse capítulo agora. Melhorar a sua relação de desempenho com a memória. Certo? Em especial, nós vamos falar sobre caches. Certo? Ok? A gente vai falar sobre caches nesse primeiro pedaço do capítulo. E, não tem um circunflexo ali, não é cachê. Tudo bem? Ok? E a gente tenta melhorar o desempenho do processador com cache. Objetivo de vocês dessa primeira parte. O que eu espero de vocês? Qual é o nosso objetivo nessa primeira parte aqui? Então, vocês deveriam certo? Vocês deveriam ser capazes, certo? O nosso objetivo de vocês, ao terminar essas 2, 3 aulas que a gente vai falar sobre cache, é, como todos os lugares, certo? A primeira coisa é avaliar o desempenho do sistema de memória. Esse é o objetivo de vocês. Vocês devem ser capazes de avaliar o desempenho do sistema de memória. E quando a gente fala avaliar o desempenho do sistema de memória, é porque nós vamos somar isso a avaliar o desempenho do processador. Então, vocês já sabem avaliar o desempenho do processador, agora nós vamos somar o peso do sistema de memória nele. A gente falou que a memória é lenta. E todos os nossos processadores até agora, a gente considerou memórias ideais. Isso significa que o desempenho que vocês avaliaram, certo? Com pipeline, certo? Com a implementação em hardware lá, todo esse desempenho ele estava levando em consideração a memória ideal. Significa que quando a gente colocar toda a hierarquia de memória, ele vai ficar mais lento, e aí sim nós teremos que trabalhar com componentes que melhorem o desempenho do processador. Ok? E aí, a próxima coisa aqui, para essa primeira parte aqui, certo? Vocês devem ser capazes de projetar uma hierarquia de memória, certo? Para você deve ser capaz de projetar uma hierarquia de memória para melhorar o desempenho. Então esses são os 2 objetivos que vocês têm que olhar aqui e olhar para nossas próximas aulas. E é exatamente com essa cara, pessoal. Você tem que chegar no final da aula e se perguntar: eu avancei nesse objetivo? Eu avancei nesse objetivo? Se você não avançou nesse objetivo, se você não consegue se considerar melhor nesse objetivo, tem algo que você precisa ler um pouco mais do livro, tem algo que você precisa ver no atendimento, tem algo que você precisa fazer mais exercícios, ok?
Esses são os dois objetivos que a gente tem para as nossas próximas aulas sobre cache. Ok? Bom, dito isso, vamos tentar entender um pouquinho o que é cache. Certo? Lembra daquele pipeline? Lembra do pipeline na aula passada? Quantos estágios tinha no pipeline? 5 estágios. Então nós estamos usando como exemplo um pipeline de 5 estágios. Mas o que a gente está fazendo aqui funciona para pipeline de quantos estágios eu quiser. Tá? Então estou usando em muitos lugares um pipeline de 5 estágios. Se a gente fosse executar uma instrução add no pipeline, certo? Uma pergunta para vocês. Para executar uma instrução add, quantos acessos você faz à memória? 3, 2, 1. Quantos? Vamos lá. Fazer o seguinte, quem acha que são 3? Memória. Ué. Memória. Memória agora é memória. Tudo é memória agora. Quem acha que são 3, levanta a mão, por favor. Quem acha que são 2? Quem acha que é apenas um acesso? Quem acha que não precisa de acesso nenhum à memória para poder fazer? Ué, tem gente votando em mais de um. Calma aí, vamos tentar. Quem acha que tem um número de acessos negativo? Não, negativo não pode ser. Certo? Ok? Parece brincadeira, mas pode fazer acesso negativo à memória? Não. Ok. Vamos lembrar dos estágios do pipeline, então? Qual o primeiro estágio do pipeline? Instruction fetch. Tem memória nesse estágio? Não tem memória nesse estágio? Tem uma memória nesse estágio aqui. Tem a memória de instruções. Próximo estágio? Instruction decoder. Próximo estágio? Qual é o próximo? Main. Olha que legal. Tem um estágio cujo nome é memória. E aqui nós temos a memória de dados. Qual o próximo estágio? Write back. Então, quantos acessos à memória, quantos lugares eu tenho no meu pipeline que eu posso acessar a memória? 2 lugares. Eu posso acessar no instruction fetch, posso acessar no data memory. Mas a instrução de add consulta a memória em quantos estágios? Para você executar a instrução de add, quantas vezes você tem que ir para a memória? Uma apenas, né? Eu só preciso buscar a própria instrução de add na memória. Quando você chegar no estágio de memória aqui, essa memória aqui não será usada. Tá? Tudo bem? E aí tem uma propriedade muito interessante nesse capítulo aqui, que nós vamos transformar essa instruction memory em instruction cache. E essa data memory em data cache. Certo? Mais para frente nós vamos transformar essas duas memórias, que no fundo você não tem um computador com 2 memórias, em 2 caches para uma memória unificada externa. Daqui a pouco a gente faz isso aqui lá. Certo? A gente viu a instrução de add. A instrução de load, quantos acessos à memória ela precisa fazer? A instrução de load, quantos acessos à memória ela tem que fazer? 2. Um acesso para ler a instrução e um acesso para dado aqui. Tudo bem? Ok, legal, pessoal. Agora vamos pensar o seguinte. Toda vez que eu vou à memória, eu gasto muito tempo. Muito tempo. Vamos botar aí 200 ciclos. Que adianta ter um pipeline? Hein? Quantas vezes eu consegui ficar mais rápido tendo um pipeline? Todo o meu esforço de pipeline ali, quanto eu consegui ganhar? E aí? Vocês conseguem notar? E se a minha memória é muito lenta, ela vai atrapalhar meu pipeline. Se eu gasto 200 ciclos de memória, o que vai acontecer? Você precisa ler uma instrução, bota 200 bolhas no pipeline e lê uma instrução. Aí ela vai para o próximo estágio e você começa a inserir mais 200 bolhas. É claro que vai andando aos poucos, né? Não é 200 bolhas de uma vez. Certo? E aí você vai lá, quando essa instrução aqui, de repente, a instrução de load, chega no estágio de memória, de novo, 200 bolhas para frente lá. Então a gente gasta 200 bolhas no início, às vezes de vez em quando mais 200 bolhas aqui no meio, e isso vai andando. O que significa que seu pipeline vai ter uma instrução nele por vez, praticamente o tempo inteiro,
E aí você tem uma instrução passando, um monte de bolhas passando, uma instrução passando, um monte de bolhas passando. O que você pode fazer para melhorar? Como que a gente vai conseguir melhorar isso? Oi? Faz o quê? Traz a memória perto da gente. A gente vai tentar dar um jeito de ter uma memória mais rápida perto da gente. E aí tem uma propriedade muito interessante de memória que a gente desenha na forma de pirâmide. Certo? A capacidade está aqui. Certo? Então, quanto maior a memória, ela está mais para a base da pirâmide. Quanto menor a memória, mais para o topo da pirâmide. E a velocidade está nesse sentido. O que significa que memórias menores são rápidas, memórias grandes são lentas. Em várias escalas no seu sistema. A gente vai ver que em várias escalas do sistema você pode colocar memórias mais rápidas se você colocar memórias pequenas lá. Então, todo lugar que tem memória pequena, a memória tem uma tendência a ser mais rápida do que uma memória grande. É algo muito simples. Nós temos aqui, vou pegar aqui, Mateus. Então vamos lá, vamos pegar aqui. O Mateus tem um caderno grandão aqui e o Pedro tem uma folha. Pedro só tem uma folha, o Mateus tem um caderno grandão. Pega no meio do seu caderno, pega no topo da sua folha. Lê o que está escrito na primeira palavra. Quem foi mais rápido? Quem tinha menos coisa para olhar? E é mais ou menos isso que vai acontecer, certo? A gente gosta de fazer analogia com cache, por exemplo, com bibliotecas, com qualquer hierarquia de memória, com bibliotecas, com mecanismo grande, com livro, com dicionário, certo? Você tem aquele dicionário de bolso que não cabe tudo para você, mas você acha uma palavra com mais facilidade. Você tem um dicionário grandão, está lá na sua casa, talvez você nem tenha mais, mas está lá na sua casa. Você acha mais palavras nele, mas a expressão demora mais para buscar. Okay? Isso vai acontecer bastante na nossa vida. E nós temos aqui algo que vai ficar lá em cima, lá na pontinha de cima, certo? Que são as caches do sistema. Certo? Que são as caches do sistema. São memórias bem pequenininhas que vão ficar bem próximas do seu processador. Tão pequenas e tão próximas que você vai conseguir acessá-las em um único ciclo. Olha que legal. Então, caches são memórias pequenas que ficam dentro do seu processador, às vezes dentro do pipeline. Lembra quando tinha aquela caixinha de memória aqui no pipeline? Tinha outra caixinha de memória no pipeline também? Cada um dos estágios, a gente tinha uma caixa escrito memória. Exatamente essas duas partes aqui, ó. Certo? Essas duas vão virar cache, elas estão dentro do pipeline. O primeiro nível de cache está dentro do pipeline. Com a seguinte vantagem: elas conseguem fornecer acesso em um único ciclo. O que significa isso? Significa que o seu pipeline, ao invés de falar daquele exemplo que eu coloquei aqui, você lê uma instrução, no próximo ciclo você pode ler outra da cache. Você pode ler outra da cache. Você pode ler outra da cache. Certo? Agora nós temos uma próxima pergunta, né? Quanto cabe nessa folha que o Pedro tem aqui na mão dele? Quanto cabe no caderno do lado de lá? Então, você tem uma capacidade menor, certo? Implica que nem tudo vai caber ali. Se tem uma capacidade maior, significa que você vai ficar mais lento. A ideia geral de ter cache é que nós queremos ter um dispositivo que seja rápido, ok? Ele é pequeno, mas que ele pareça ter muito mais informação. Ok? Quantas matérias vocês fazem esse semestre? Hein? 6? 6, 7? Vamos supor 6, pode ser? Alguém aqui faz 6 matérias esse semestre? Ok, legal. Daniel, você deu exemplo agora. Qual matéria que você não teve aula hoje? Qual matéria que você não teve aula hoje? Oi? Tudo bem, alguém sabe o nome de uma matéria que não teve aula hoje? Vamos lá. Compiladores, ok. Compiladores, você não teve aula hoje. Legal. Você tem um livro de compiladores? Tem. Ele está aqui com você? Hein? Não. Se ele tivesse em papel, vamos esquecer PDF. PDF não pesa. Se tivesse o livro de compiladores em papel, impresso, livro, ele estaria aqui com você hoje? Por que não? Teoricamente você não vai usar hoje, certo? Então você só traz para a aula os livros que você usaria naquela aula.
Ok? Dá para fazer isso com o nosso programa? Dá para guardar um pedacinho dele só, na cache, e deixar o resto na memória? Se você quiser guardar esse pedacinho só, o que você escolhe para guardar nesse pedacinho? Oi? A parte que está perto do PC, quer dizer, se eu quiser trazer na cache de instruções, né? Lembra que agora a gente vai ter duas caches. Vamos pensar na cache de instruções. Se eu quiser olhar a cache de instruções, eu quero trazer o que está perto do PC. O que é perto do PC? As próximas instruções depois do PC? Faz sentido? Mas também a cache é um pouquinho maior, cabe mais coisa além disso. O que mais que você faz? As anteriores também? Ah, se eu tiver um loop, eu quero trazer um trecho de código, um pedaço de código. E eu preciso trazer todo o código. Não cabe, né? Não vai caber. Você não vai conseguir fazer caber todo o nosso código, mas a gente precisa colocar um pequeno pedaço de código. Se a gente olhar para os dados, o que a gente faz agora para os dados? Qual a sugestão que vocês têm para fazer com os dados? É do mesmo tamanho, que as instruções de dados, só para poder facilitar a nossa vida. Não precisa ser do mesmo tamanho, mas vou colocar do mesmo tamanho só para facilitar um pouco a nossa vida. Oi? Coloca o quê? O que está sendo alterado. O que está sendo alterado? Como é que você descobre isso? Sob demanda. Ou instrução? Não, mas aí está. A gente tem instruções numa cache e dados na outra. Uma hora vai ter que começar e o que você faz? Os acessos que você fez na memória você armazena na cache. E aí você vai tentando trazer. Lembrando que a cache é um pedacinho, certo? Então na hora que você acessa a memória, você traz aquele pedaço e deixa na cache. Isso significa que da primeira vez o que vai acontecer? Qual vai ser o seu tempo de busca? Até a memória você vai ter que ir. E da segunda vez? Olha que legal, o que você vai fazer? Pega na cache. Então toda vez que você acessa o dado uma vez, você vai ter que ir à memória. Se eu falasse para você no carro, Charles, você vai fazer uma disciplina chamada, sei lá, arquitetura 2. Tem compilador no meio? Não tem compilador no meio. Se você falar que você vai fazer uma disciplina arquitetura 2, você poderia ir no início do semestre, pegar o livro. E se você tivesse um empréstimo de gráfico o semestre inteiro, você teria esse livro com você o tempo inteiro. Tudo bem? Ok? É complicado fazer isso por livro? Só que isso não vai funcionar o tempo inteiro, né? Porque você não traz todos os livros que você está estudando esse semestre na sala de aula. Por que você não traz todos os livros? Eles são pesados, não cabem na sua mochila, por exemplo. Notou que nós temos mais de um nível de armazenamento? Por outro lado, ao invés de você, se esse livro é pesado e você não traz, você não devolve ele para a biblioteca no final de todo dia. E no dia seguinte vai lá buscar. Faz isso? E você não devolve todo dia? Você vai ter que ir lá buscar. Você não cabe na sua mochila, você não está usando isso esse livro aí. Você guarda aí durante o semestre inteiro. Só devolve no final do semestre. Você sabe que você vai usar amanhã, talvez, ou depois de amanhã, ou semana que vem. Certo? Então, na realidade, é o seguinte: você tem na sua cabeça alguma coisa falando, olha, esse livro eu não vou usar hoje. Segunda-feira eu não vou usar, mas terça-feira eu uso. Então, eu não vou devolver esse livro na biblioteca, senão amanhã eu vou ter que gastar um tempão para ir lá na biblioteca de novo. Certo? Mas a partir do momento em que acaba o semestre, você já terminou de usar aquele livro, você pode chegar e devolver esse livro. Olha. Notaram então que a gente tem pelo menos aqui duas formas de olhar para os livros, pelo menos dois níveis. Tem um conjunto de livros que você se preparou para o semestre, que infelizmente é maior do que o que cabe na sua mochila, e tem um conjunto de livros que você traz para a sala de aula, que é um conjunto um pouco menor. E a gente tem esse livro digital, mas não precisa com mais computador, você pode botar todos eles lá, e eles não vão pesar para você. Certo? Ok? Mas no nosso processador a gente vai fazer algo muito parecido. A gente vai pegar instruções do seu processador e vai guardar algumas na cache. Certo? As instruções vai deixar algumas instruções que você quer executar na cache. E a gente vai deixar alguns dados que você quer executar na cache. A nossa expectativa é que esses sejam os dados que você quer e que você vai usar a maior parte do tempo. A nossa expectativa, diga, né? Não, isso aí não está no livro que a gente vai falar agora. Então,
tudo em memória RAM. Okay? Então o disco não entra nesse sistema ou armazenamento secundário. Não é necessariamente disco mais. Tá? Então armazenamento secundário a gente não está levando em consideração aqui. Os mecanismos são similares, mas a gente vai separar em duas partes. Tá bom? Okay? Então vamos lá. A gente tem aqui instruções que eu quero. As instruções que eu quero, elas vão parar na cache de alguma forma. Qual a primeira vez que você quer levar a instrução para a cache? Que evento que faria buscar e colocar a instrução na cache? Oi? Desculpa. Vai ter opção, por exemplo? Tem um exemplo mais simples? Você começa o programa, o que você faz com a primeira instrução? A interface da cache é bem interessante nesse sentido. O processador, a interface processador-cache ou processador-memória é uma interface super padronizada. O processador faz o seguinte. Seu nome? Rafael. Ok. A interface processador-cache é o que eu vou falar para o Rafael. Rafael, preciso de arquitetura. Você não pode falar. Você não tem direito de falar isso. Você tem que fazer. Você tem que fazer o que você tem. E uma coisa muito importante aqui, um pouco mais ainda, né? É que eu não quero saber se ele vai pegar o livro na mochila do lado, se ele vai na biblioteca. Se ele vai comprar da Amazon, ele vai gastar uma semana para ver isso. A interface do processador memória é exatamente essa. Eu vou falar para ela. Algum tempo depois vai aparecer o livro de nação. Essa é a interface do processador. O processador não sabe dali para frente. Ele não vai ter consciência dali para frente. Você pode tentar olhar os seus mecanismos de controle e descobrir mais detalhes. Mas a ideia geral do processador é que ele deleta completamente. Rafael, livro de arquitetura. Okay? Tudo bem? O que significa isso? Significa que o seu processador aqui, olha, o seu processador aqui, ele está no estágio de instruction fetch e ele vai falar, cache, me dá a primeira instrução. Não sei quanto tempo vai gastar. No fundo, a cache da interface vai falar, olha, não está pronto, bota a bolha no pipeline. Não está pronto, bota a bolha no pipeline. Não está pronto, bota a bolha no pipeline. E em algum momento a cache vai lá e deixa você colocar esse cara. Então a cache passa a te dar o valor que você pediu. Certo? E você não sabe se a cache tinha o dado nela, ou se a cache tinha outro nível de cache, por exemplo. Você tem cache L1, L2, L3, a gente vai ver mais pra frente. Ou se a cache foi até a memória, ou o que ela teve que fazer para aquilo ali. O seu processador simplesmente foi lá e falou, me dá uma instrução que está na posição 1000 de memória. Ok? Notaram essa interface? Está clara essa interface para vocês? Certo? É realmente, você fala para ele, eu quero a posição 1000 de memória. E acabou. Ele vai trazer para você. Ou, do outro lado, sem pensar na cache de dados no store, grava o valor 15 na posição 50 de memória. Acabou. Vai gravar. Bom? Tudo bem para vocês nessa interface? Ok? Nós temos então a interface com a memória. Certo? Aí nós temos que definir algumas coisas interessantes. Nós temos aqui o nosso processador. De alguma forma, está dentro dele, mas eu vou desenhar separado. Nós temos uma cache. Certo? E aí nós temos a memória aqui. Que ela normalmente é muito maior do que a cache. Certo? Muito maior, inclusive, do que a gente está falando aqui. Certo? Então não dá para falar, para trazer tudo da cache, tudo da memória para a cache. Então nós temos o primeiro problema que é, eu preciso definir uma interface bem clara, que a interface a gente já definiu aqui. Certo? Há um pedido do processador, que é uma leitura, uma escrita. E se a gente olhar direitinho, a cache faz o mesmo protocolo para baixo. Sempre que a gente tiver múltiplos níveis de cache, a gente vai fazer a mesma coisa. Mas voltando aqui, eu preciso definir. O processador pediu para fazer uma leitura da posição 1000. O que vai acontecer? Ele manda para a cache. O valor que está na posição 1000 está na cache? Não está, né? Ninguém colocou lá antes. O que vai acontecer? A cache avisa o processador para dar uma pausa ali e ela vai até a memória. Aí ela descobre que um pedacinho da memória, também chamado de posição 1000, tem o valor 17. O que ela faz?
traz para cache e traz depois de volta para o processador o valor 17. O que ela faz com esse valor 17? Hein? Ela guarda esse valor 17. A cache vai lá e guarda esse valor 17. Onde ela guarda? No pedaço dela. Que pedaço é esse? Como é que vocês guardariam esse cara? Hein? Oi? Como é que vocês guardam esse cara na cache? Oi? Você tem que colocar em algum pedaço da cache, certo? Então a cache nossa, detalhe assim, imagina agora que eu quero ler da posição 2000, eu quero ler uma string inteira. Será que o lugar onde ele guardou o 17 pode colocar a string inteira também? Não vai, né? O que nós temos aqui é que a nossa cache, esse cara aqui, certo? Essa cache, ela é super bem comportada. Ao contrário do que eu consigo desenhar aqui, a cache é composta por várias linhas de tamanhos iguais, como vocês podem ver, certo? Ok? São várias linhas do mesmo tamanho. E para facilitar uma coisa, eu não contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, uma cache não pode ser desse tamanho. Vamos fazer uma cache de verdade aqui. Caches têm um número de linhas que é potência de 2. Agora sim nós temos uma cache bonitinha. Nós temos uma cache com 8 linhas. Certo? E aí, se a gente precisa trazer o valor 17 da memória, o que a gente tem que fazer? Vai colocar esse valor 17 em alguma das linhas da cache, numa delas. Tudo bem nessa daqui? Por que eu escolhi essa daqui? Eu chutei qualquer uma, certo? A gente vai ter que definir. Nosso próximo problema agora é exatamente esse. Se essa é a nossa cache, certo? Nós temos alguns problemas. O primeiro problema que nós vamos ter agora é onde colocar os dados, certo? Tudo bem? O que a gente faz agora? Charles, se você chegar na sua casa, seu livro de compiladores está onde agora? Está na prateleira? Por quê? Por que ele não está na cozinha, por exemplo? Certo. Então o seu livro fica na prateleira. Mas ele fica em que lugar da prateleira? A prateleira é reservada para você, mas ele é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto livro da prateleira? Sempre? Não, né? Hoje ele está lá, né? Ok. Então a gente precisa ter uma regra para guardar isso aqui. Você não precisa ser tão metódico e falar que se o livro do compilador não estiver na primeira posição da prateleira, você não vai achá-lo. Ok, você vai olhar a prateleira inteira. Mas aqui a gente vai ter que fazer algo parecido, a gente vai ter que fazer algo muito mais metódico. Imagina o seguinte, por mais que a sua cache tenha uma capacidade limitada, você não quer buscar na cache inteira por algum valor. Certo? Você não quer buscar na cache inteira por algum valor. Então, o valor 17 tem que cair em algum lugar aqui. Certo? Em posição de dentro da cache que ele vai ficar. Então nós vamos só começar a dar alguns nomes aqui para vocês. Certo? Depois a gente volta e formaliza. Esse cara aqui, chama uma linha. Na verdade, um quadradinho desse aqui é uma linha da cache. Nesse exemplo aqui, a gente também chama esse cara de bloco. E eu gosto de chamar muito mais de bloco, porque a gente vai usar linhas para mais coisas lá para frente, talvez confunda. Certo? Então nós temos um bloco de cache. Ok? Qual a capacidade do bloco da cache? Qual a capacidade do bloco da cache? Quantos livros cabem na sua prateleira? 6 livros. Ok. Qual a capacidade do bloco da cache? Heitor, quanto você acha que deve caber no bloco de cache? Qual o menor tamanho do bloco de cache? Você define, né? Quanto vai?
sentido se todas as leituras do processador para cache, certo? Elas vêm, ele pede sempre 4 bytes, não faz sentido a gente guardar numa linha de cache ou num bloco de cache menos do que 4 bytes. Então, o seu bloco de cache tem que ser, no mínimo, uma palavra do processador. Se você aumentar o seu processador para ser um processador de 64 bits, qual o menor bloco de cache que você esperaria nele? 64 bits, muito mais. Tudo bem com vocês? Tamanho? Ok? Mas faz sentido eu colocar uma cache um pouco maior? Hoje a gente está estudando o capítulo 5 de arquitetura. Quem aqui trouxe só o capítulo 5 para a aula? Ao invés de trazer o livro inteiro? Pedro, você arrancou do seu livro aí só o capítulo 5 e trouxe hoje? Por que você não fez isso? Porque não faz muito sentido, Muitas das vezes você sabe que tem dados que estão juntos com outros. E você quer trazer um pacote um pouquinho maior. E aí você vai trabalhar com blocos maiores. Então a primeira pergunta é onde colocar os dados. Outra pergunta que a gente vai fazer é o tamanho. Certo? E uma terceira pergunta é o que fazer quando ela estiver cheia. Certo? Então o que você vai fazer? O que fazer quando encher? Certo? Voltando aqui, só para trabalhar, eu vou começar a trabalhar com endereços um pouco menores para facilitar nossas contas. Vamos supor que a gente tenha feito uma leitura da posição 20. E essa leitura nos resultou no valor 15. Então, seu processador fez a leitura da posição 20 de memória e essa leitura resultou na posição 15. A cache trouxe esse 15 e devolveu o 15 para o processador. E aí, onde é que você colocaria aqui? Oi? Na primeira, na segunda, na terceira? Hein? Nota que você precisa ter uma regra que funcione, certo? Que funcione sempre. Então eu vou pedir a leitura da posição 20, daqui a pouco eu peço a leitura de outra posição. Eu vou pedir a leitura de várias posições de memória, certo? E você tem que saber colocar esse cara. E daqui a algum momento eu vou falar de novo. Eu quero a leitura da posição 20. Você tem que ser capaz de detectar se esse cara está na cache também. Então você não quer arrumar um lugar para armazenar só para poder deixá-lo lá. Você quer um lugar onde você armazene e algum tempo depois você saiba voltar. De alguma forma, a gente tem que ter um hash ou um mecanismo similar ao hash aplicado nesse 20 e esse cara vai apontar para alguma posição de memória. Certo? Tudo bem? Ok? Vamos supor que esse cara aponte para cá. Tá bom? Ok? Então você aplica uma função em cima desse 20, uma função de hash, e ele aponta para uma certa posição de memória. Ok? E aí você vem aqui e coloca o valor 15. Passa algum tempo, você quer fazer outra leitura do valor 20. O que você faz? Hein? Quer fazer outra leitura da posição 20 de memória. O que você faz? Você aplica o hash novamente, certo? Aí o hash vira para você e fala, ó, o índice dele está aqui. Aí você vem aqui e faz o quê? Pega o valor 15 e usa de uma vez? Você pode usar? Você vai poder usar o valor 15 de uma vez? O que você tem que fazer? Você tem que checar se esse cara é realmente a posição 20. Certo? Porque como a gente falou, lembra, a cache é pequenininha, não é? Se a cache é pequenininha e a memória é grande, vários hashes da memória vão cair na mesma posição da cache, não vão? Isso quer dizer que se você voltar na cache depois, o valor que vai ter valor lá, mas pode não ser o valor que você quer. Como é que a gente resolve isso? Oi? Guarda o endereço também. Então a gente vai ter que falar de alguma forma, olha, aqui está a posição 20 e tem valor 15. Tudo bem? Aí o que você faz? Legal, ó, na posição 20 tem o valor 15. Vou
pegar esse cara e vou olhar ali e consigo saber o resultado. Tudo bem para vocês? Quão rápido vocês conseguem fazer isso? Lembra que eu falei quanto tempo a cache tem que trabalhar? Um ciclo, né? Então você tem que conseguir fazer essas operações todas em um único ciclo. Tudo bem para vocês? Qual a hash mais simples que vocês conhecem? Oi? Módulo? Módulo por 2? Últimos N bits. Está melhorando. Módulo, você não quer fazer divisão em hardware, na verdade. Lembra da divisão aqui? Quanto tempo você gastava fazer divisão? Lembra disso? Módulo é resultado de divisão. Lembra lá? Fazer uma divisão de 32 bits gastava 32 ciclos. A gente só tem um. Qual a forma mais simples de tentar fazer esse cara funcionar? Pega um subconjunto dos bits e considera esse subconjunto como nosso hash. Ok? Tudo bem? A gente vai pegar um subconjunto dos bits. Depois a gente vai desenhar melhor aqui e vai mostrar um pouco mais para vocês. A gente vai pegar um subconjunto dos bits. E no fundo é o que eu estou fazendo aqui. Certo? Como é que é 20 em binário? Isso aqui é 20 em binário. Tudo bem? O que a gente fez? Essa aqui é a posição 0. Essa é a posição 1. Essa é a 2. Essa é a 3. Essa é a 4. Essa é a 5. Foi isso que a gente fez. Por que eu descartei os dois últimos bits? A gente descartou os últimos bits porque eu estou guardando 32 bits, 4 bytes, na verdade? Certo? Então eu vou colocar 4 bytes na primeira posição, 4 na segunda, 4 na terceira, 4 na quarta, 4 na quinta. Aqui está a nossa posição. Certo? Então, se você olhar direitinho, o endereço 0 a 3 estaria aqui. O endereço 4 a 7 estaria aqui. 8 a 11 estaria aqui. 12 a 15 aqui. 16 a 19 aqui. E o 20 ali embaixo. No fundo, eu tenho 4 endereços para a mesma posição porque eu estou guardando 4 bytes. Cada byte tem o seu endereço. Certo? Então eu falei que meu bloco cabe 4 bytes. E se meu bloco cabe 4 bytes, certo? De 4 em 4 eu vou descendo e vou colocando posições sucessivas na cache. Tudo bem para vocês? Tudo bem? Brian? Legal? Ok. Então a gente vai colocar esse cara aqui agora. E a gente vai virar e vai falar. Esse cara aqui seria 20 a 23. Esse aqui 24 a 27. Esse aqui 28 a 31. E o 32? E o 32? Para onde vai o 32? O 32 vai vir aqui em cima. Então a gente vai ter 32 a 35 e assim sucessivamente. Então, olha bem. Se você tem uma memória principal do seu computador com 8 GB de memória, certo? 8 GB de memória no seu computador, e você tem uma cache de 256 MB, quantos endereços vão cair? Não, cache desculpa, 256 KB. Megabytes não, certo? 8 GB de memória principal e 256 KB de cache. Quantos endereços vão vir da memória principal para uma mesma posição da cache? 32 mil endereços. Certo? 32 mil posições de memória podem cair na mesma linha da cache. A gente pega e divide um pelo outro. Certo? Então a gente vai ter 32 mil valores. Certo? O que significa isso? Vai acontecer exatamente essa relação. Você vai ter muita gente da memória apontando para um único cara. Então você precisa guardar o endereço desse cara. Dá para a gente espremer alguns bits? Sim, a gente vai ver que a gente vai espremer alguns bits, não vai precisar guardar todos eles. Em especial, os dois últimos eu preciso? Não, né? Dá para economizar, eles vão ser sempre 0, né? Você descarta os últimos e começa a manipular. Mas a gente precisa trazer da memória alguém, guardar junto com alguma identificação do endereço e pronto. Tudo bem? Ok para vocês? Como é que vai funcionar isso aqui? Imagina agora que você tem instruções. Você quer executar a instrução que está na posição 20. Você executou essa instrução. Qual é a próxima instrução?
Posição 24, o que vai acontecer? Tentou ler da cache, não conseguiu achar na cache, vai na memória principal, traz de volta esse cara. Próxima instrução, posição 28, tentou ler da cache, não achou na cache, vai na memória principal, traz esse cara. Próxima instrução, felizmente a posição 28 é uma instrução de salto, e ela salta para a posição 20. O que vai acontecer agora? Tenta ler a posição 20 da memória. O que acontece? Está na cache, legal, traz esse cara aqui, está na cache. Rápido. Próxima instrução, posição 24. O que você faz? Está na cache, legal, uhul. Próxima instrução, 28. Está na cache de novo. Ela manda você saltar para 20. E por aí vai. Então você vai acertando mais vezes na cache. Existem dois termos importantes para a gente falar aqui agora. Cache hit e cache miss. Certo? Um cache hit significa que você tentou ler alguma coisa na cache e ela estava lá. Eu tentei acessar a posição 20 e o valor estava lá na cache. E um cache miss significa que você fez uma leitura da posição 1000 e esse valor não estava na cache. A posição 1000 não estava na cache. Tudo bem? Entenderam a diferença entre um e outro? Ok? Você quer maximizar qual deles? Hit ou miss? Hit, né? Você quer ter mais cache hits. Como é que a gente faz mais cache hits? A gente vai ter que organizar a nossa cache melhor. Tá bom? Tudo bem? Ok para vocês até aqui? Legal, pessoal. Agora vamos pensar o seguinte. Lembra aquele programa que eu escrevi para vocês na aula passada, que vocês rodaram, na aula retrasada, que vocês rodaram no pipeline aqui? Certo? Vocês fizeram o pipeline aqui e tudo mais. Lembra que na aula passada a gente fez uma contagem de ciclos com ele, com um programa parecido com aquele? Lembra disso? A gente reordenou o programa e tudo mais? Lembram disso? Legal. Então vamos pegar um programa parecido com aquele, só que agora esse programa é um pouco mais falso para vocês. Esse programa tem ele tem 5 instruções, certo? E essas instruções estão num loop, ok? Felizmente a gente já reordenou esses caras todos, as dependências estão todas corretas, você não tem problema nenhum de bolha sendo gerado por esses caras aqui, tudo bem? E a gente já fez aquele ajuste, lembra do delay slot, que a gente pega aqui esse cara aqui, no fundo o D manda saltar, mas a letra E vai ser executada, o que significa que se a gente der 2 execuções nesse loop, a gente vai rodar 10 instruções. Tudo bem para vocês? Quantos ciclos esse cara aqui, então, com 10 instruções? Quantos ciclos a gente gasta para executar esse cara aqui com 10 instruções? Oi? Vamos lá, como é que a gente calcula isso? A gente tem 10 instruções. Um pipeline de 5 estágios. Quantos ciclos? Pessoal? Vamos lá? Vamos lá? Pipeline de 5 estágios, 10 instruções por estágio. Como é que a gente calcula isso? Bem, o que está acontecendo? Vamos desenhar? Vamos trazer esse aqui de novo para fazer um pipeline aqui. O que está acontecendo? Como é que você calcula isso? Um pouco mais nove. Quanto dá isso? 14. Como é que a gente calcula isso aqui, gente? Você tem as 5 instruções, a primeira instrução vai gastar 5 ciclos. 5 ciclos, depois sobram 10, 9 instruções, cada uma vai gastar mais um ciclo para você. Você gasta 5 ciclos para completar a primeira instrução e um ciclo a cada ciclo depois, nos próximos 9 ciclos, você gasta um ciclo por instrução. Então nós temos 14 ciclos. Tudo bem com vocês? Legal, agora vamos fazer o seguinte. Lembra da ideia da cache aqui que a gente colocou? Suponha que a nossa memória não é tão lenta assim como eu tinha falado para você, mas a nossa memória gasta 10 ciclos para acesso. Agora sim. E que a gente tem uma cache parecida com aquela que a gente colocou agora há pouco. Tudo bem? Junta você com a pessoa que está do seu lado e calcula quantos ciclos esse programa vai gastar para ser executado.
Vamos lá? Só considere a cache de instruções por enquanto. Esquece a cache de dados. Lá, no grupo, não vai fazer a cache de dados. Vira. Senhores, vamos lá. Quanto deu aqui? Vamos lá, instrução A. Certo? O processador quer executar a instrução A. Bom, ele não quer executar a instrução A. Ele quer executar uma instrução que está na posição, por exemplo... Ele quer executar uma instrução que está na posição 20. Tudo bem? Aí o que o processador faz para a gente? Cache. Rafael, quer uma instrução que está na posição 20. O que você faz? Vai ter que ir lá buscar quanto tempo você vai gastar. Daí sim, vai ficar outra coisa. Daí sim, para buscar a primeira instrução. Tudo bem? Legal, legal, eu peguei aqui, eu não sei quem é a instrução A ainda, né? Eu peguei aqui e botei essa instrução no pipeline. Ok? Joga a instrução e bota a instrução para executar no pipeline. Opa! PC igual a 24. Então vamos lá. PC igual a 24. Volta aqui. Rafael, a instrução da posição 24. Tem que fazer. Vai ter que buscar de novo. Quanto tempo vai gastar? Mais 10 ciclos. Vai gastar mais 10 ciclos aqui. Instrução na posição 24. Eu venho aqui, boto a instrução no pipeline, pego o meu PC, incremento o meu PC para 28. O que eu faço agora? Volto aqui, faço o quê? Ah, instrução na posição 28. De novo. O processador é bem permissivo, ele não reclama, não faz nada. O que ele faz? Aguarda quanto tempo? Mais 10 ciclos. Então ele aguarda mais 10 ciclos, vem aqui.
Ok, legal, muito bom. Próxima instrução, posição 32. O que a gente faz? Quase acabando, gente. Vamos lá. Rafael, posição 32. O que tem que fazer? Instrução é mais 10 ciclos. O que a gente faz agora? Espera 10 ciclos, pega a instrução, bota no pipeline. Certo? 36. O que eu faço agora? Vou fazer daqui dessa vez. Né? Rafael, posição 36. Tem que buscar. Quanto tempo vai gastar? 10 ciclos, ok. Mas aí eu boto a instrução no pipeline. Certo? E aí, nesse tempo aqui, essa instrução que já tinha mandado saltar, a gente volta para a posição 20. Rafael, posição 20. O que tem? Ah, foi buscar agora? Quanto tempo chega a solução? Um ciclo só, certo? Exatamente o ciclo daquele que está no pipeline. Então, acertou. Legal? Finalmente a cache deu valor. Opa, posição 24, Rafael. B, posição 28. Posição 32. Posição 36. Olha que legal. Quanto tempo a gente gastou? A gente gastou aqui, olha. Quanto tempo a gente gasta? 14 ciclos a gente já tinha gasto, mas a gente teve que fazer 5 leituras, né? De 10 ciclos cada uma. Certo? A gente teve que gastar 10 ciclos na primeira, 10 na segunda, 10 na terceira, 10 na quarta, 10 na quinta. Então a gente gastou 50 ciclos mais os 14. Logo, 64 ciclos. Tudo bem? Oi? 50? Por quê? A cache vai gastar 10 ciclos para a memória. Aí a maioria do dia. Aí quando você escolher o dia, ela vai ter que ir para trás. Beleza, ela vai ter que ir para trás. Aí quando eu for descer, ele vai ter que ir para trás. Aí eu já vi uma coisa. Aí quando eu quero descer, o ar já tem. Então vai ter que fazer e entrar o ar. Aí eu tenho o meio para ficar para o ar. Logo eu subir é para comprar mais ciclos. Aí eu 40 minutos de espera, mas 5 minutos de calor e 5 minutos de. Vamos lá. Oi? Na segunda vez a gente gasta quanto? Por que a gente gasta menos? Faltam só 5 instruções. E o pipeline já está? Aí vai ter o não vai voltar, isso que eu vou perder a PCB é a entrada do pipeline. Aí você tem aquela forma de ter instruções, o pipeline em si, a primeira gasta 5, mas a última vai gastar 5, a primeira vai gastar 5, contando. Então vamos lá, vamos desenhar o nosso diagrama aqui para a gente fazer. Vamos lá. Então o que a gente está falando aqui é que você vai ter a A. Há um pequeno detalhe só para fazer um ajuste para a gente, mas vamos fazer a A. E você vai gastar 10 ciclos. Hein? O que acontece na realidade é que a ordem está ao contrário, né? Você tem 10 ciclos e depois chega a A. Certo? Você não pede a A e quando ela chegou para você, você espera 10 ciclos de penalização. Aí você gasta 10 ciclos, que é o tempo que o Rafael foi lá buscar a instrução A para a gente. Tudo bem? Ok? Então a gente tem 10 ciclos aqui. Certo? E aí, só para mostrar um pouco do efeito, que eu falei que o ajuste é um pouquinho diferente, aqui você vai ter mais 10 ciclos e a B. Junto aqui, olha, você vai ter os outros 4 ciclos da A. Tudo bem? Porque o primeiro você vai ter que contar, você tem que passar a A. Então a A tem que passar. Você gasta 10 ciclos para trazer. Então, uma das coisas aqui, um dos detalhes das contas que a gente vai fazer é que toda vez que a gente falar que tem um overhead no nível de hierarquia de memória, a gente vai levar em conta, certo? Só aquele overhead. Então esse número tem que ser somado só. Tudo bem? Então no fundo esse cara aí eu estou gastando 10 ciclos para buscar a A, mais essa A aqui fora. Então seriam 11 no total. Tudo bem por enquanto?
E aí, se você quiser executar a instrução A inteira, você vai gastar mais 4. Então, você tem que gastar 15 ciclos para executar só a instrução A. Tudo bem? Agora, os outros 4 eu posso aproveitar para a busca da B. Tudo bem? Então, no fundo, os 4 primeiros, por isso que eu estou falando aqui que a gente está somando mais 4 ciclos da A. Certo? Então, eu tenho um ciclo aqui e mais 4 ciclos aqui em cima. Tudo bem? Que a A vai andar no pipeline enquanto a B está sendo buscada. Feito? Mas o que a gente faz agora? Mais 10 ciclos. Os 10 ciclos vão diminuir um pouquinho, tá, pessoal? Só para caber aqui. E aí aparece a instrução C. Algo bem similar, tá bom? Tudo bem? Mais 10 ciclos e aparece a instrução D. Certo? Quantos ciclos a gente já gastou aqui? Certo? E agora a gente vai colocar aqui, vou colocar de outra cor, tá? Tudo bem? Só coloquei de outra cor para ficar mais fácil a segunda iteração. Quantos ciclos a gente gastou aqui? Então a gente tem 10, 20, 30, 40, 50. 51, 52, 53, 54. Certo? 54 ciclos. Certo? E o E entrou no pipeline. Tudo bem? O E entrou no pipeline e aqui nós temos 6 instruções no pipeline. O que a gente faz com essas 6 instruções no pipeline? Quanto tempo eu gasto para executar 6 instruções no pipeline? 5 mais 5 mais 5. O que deu aqui na nossa conta, que eu já perdi? Então a gente tem 50. Aqui nós temos 4. E depois nós temos quanto dá a nossa conta? Qual deles? Ah, certo. O que está acontecendo aqui? Deixa eu tentar fazer uma outra visão para vocês. O primeiro ponto que às vezes confunde é que a gente pensa, essa instrução tem um overhead de 10 ciclos, mas o overhead de 10 ciclos é antes dela chegar, você não tem nada dela aí. Se a gente invertesse e pensasse que o overhead é depois, ela estaria no pipeline e comeria o overhead próprio. Tudo bem? Ok? Então esse é o primeiro ponto que às vezes confunde. Então o overhead eu peço a cache, eu peço ao Rafael é o nosso papel de cache hoje, tudo bem? Rafael vai e traz a instrução lá. Eu vou ficar aqui esperando 10 ciclos. 10 ciclos depois ele me dá a instrução lá. E aí, no fundo, tem uma coisa realmente que a gente tem que... É um pouco de convenção, tá? Os 10 ciclos são 10 ciclos que ele gasta na hierarquia de memória. E eu ainda tenho que gastar aquele 1 que eu gastaria. Certo? Então a gente está transformando esses 10 em 11 para começar a ter o A. Acho que aí é um outro ponto que a sua conta estava diferente. Ok? A gente tem esse outro 11. Aí sim, o A chegou, o A continua sendo executado. Está vendo aqueles mais 4 ciclos? Está com interseção com os 10 esperando o B. Quer dizer, o A começa a executar e você está esperando o B. Você vai injetando bolha, mas deixa o A passar. Não tem problema. Se tiver algum problema lá de dependência, boa, de dado querendo usar, legal, vocês passam por 10 instruções. Você não vai ter mais esse problema. Tá bom? Ok? Diga. Você faz pipeline inteiro. Eu peguei a A, no próximo ciclo eu tenho que pegar B, e aí eu vou gastar os 10 ciclos de memória que eu não queria ter memória. Nosso ciclo da memória também, eu só tenho um passo ali por vez. Eu só tenho o Rafael. Certo? Na hora que eu quero ver aqui, eu sei que eu vou querer ver daqui a pouco, mas o Rafael está indo lá buscar o negócio da memória, né? Estou falando do Rafael, tem dar um nome um pouco mais separado. Mas só tem o Rafael aqui buscando a memória. Certo? No fundo, seu canal com a memória, aqui só está passando uma palavra. Você vai ver daqui a pouco que a gente vai querer trazer mais palavras de uma vez para a memória. Esse é o seu desejo. E provavelmente de muitos aqui, né?
laço aqui? Vamos colocar esse laço aqui para rodar 1000 vezes. E aí, qual vai ser a conta? 1000 interações do laço. Qual vai ser a conta que a gente vai fazer? O laço agora não vai rodar só 1000 vezes, não. A gente usa um exemplo aqui porque se a gente colocasse esse laço aqui, certo? Mil vezes. Se o laço rodasse 1000 vezes, quantas instruções ele ia executar? Quantas instruções de laço ele ia executar? Se ele rodasse 1000 vezes. 5.000 instruções. Quanto tempo você gasta para executar 5.000 instruções no pipeline? Hein? 5.004. Legal. E se eu tivesse... se eu colocar essa cache, quanto tempo vai gastar? Oi? 5.054, né? Então, se a gente tiver essa cache, a gente gasta 5.054. Um pipeline ideal gastaria 5.004. E um pipeline sem cache? Oi? Lembra o que a gente falou aqui? Olha. Quanto eu gastei aqui para a instrução A? 10 mais 1, 11, né? A gente vai gastar aí um pouquinho mais de 55.000. 55.000 mais 4, né? A gente vai gastar 55.000 ciclos para executar sem cache. É melhor ter cache ou não? É uma coisa interessante que acontece com vocês aqui, que vocês chegam nesse capítulo e a gente começa a falar, se eu tiver um pipeline, eu executaria esse programa em 14 ciclos. Se eu tiver com cache, eu vou executar esse programa em 64. Então, cache piora o desempenho. Não é verdade? Eu tenho pipeline no capítulo anterior, me dava 14 ciclos, agora eu botei a cache e me dá 64. Para que serve cache? Qual é o erro da minha casa? Como memória ideal. A memória ideal. Memória ideal, ó. Você pega um valor, tudo pronto. Okay? Eu peço a posição 1000 para o Rafael, peço a posição 20 para o Rafael fica ali e fala, ok, está aqui o valor. A gente não tem uma memória ideal no nosso sistema. A gente tem uma memória que gasta tempo. A gente não estava fazendo conta com ela. Então, se a gente pegar nesse exemplo aqui, que a gente gastou 64 ciclos, se a gente voltar aqui, certo? Então a gente tinha 14 ciclos aqui, e passaram para 64 ciclos. O laço passando 2 vezes, se a gente tivesse a memória com normal sem cache, a gente ia gastar o quê? 11 ciclos por instrução, são 10 instruções, a gente gastaria 110 ciclos e a última ainda tem que terminar de executar, então a gente ia gastar 114 ciclos. Nosso pipeline original gastaria 114 ciclos. Não tem problema com 64. Se você tiver cada instrução, ok, vamos fazer de outra forma, só para mostrar. Se você tiver cada instrução gastando 10 ciclos da memória, faz sentido o que você está falando. Se você tiver cada instrução gastando 10 ciclos da memória, e você vai pegar um estado de pipeline, você vai gastar 10 ciclos dele. Então você vai gastar 10 ciclos dele. Isso quer dizer que você vai ter folha, daqui a pouco você passa. Se você gastar mais 10 ciclos do primeiro estado, você vai passar isso também. Então 10 ciclos significam, na verdade, 9 folhas mais não 10 mais só que quando você coloca a cache, a conta já passa a você gastar mais de 5 e você tem a estrutura da cache. Então já vai gastar um pouquinho menos aqui, a gente vai gastar 10 instruções de 10 ciclos, vai gastar 6 ciclos, mais ciclos para terminar o último instrução que vai gastar. Eu vou gastar mais 4. Eu vou gastar 104 ciclos. Tá? Então a gente tem 104 ciclos no nosso pipeline, tá? Ok? Normal, com memória lenta. Aí você bota a cache e ele cai para 64. Parece melhor, né? Ou naquele outro exemplo, de um laço que roda 1000 vezes,
50 mil ciclos, 50.004 ciclos, certo? Sem cash, e de repente ele cai para 5 mil e alguma coisa lá no cash. Certo? Você olhar que pode chegar a um ganho aí de 4, 10 vezes. Okay? Então a cash, acertando mais vezes, ela funciona mais. Só relembrando um pouco de conta, é só um mecanismo de conta. A gente normalmente mede cash pelo overhead que ela te dá. Então esse um ciclo a gente já está contando. Assim, esse um ciclo, você já vai contar o ciclo do pipeline mais o custo da cash. É a forma que a gente conta. Certo? Então toda vez que eu falo a cash tem um custo de 10 ciclos, eu vou dar mais do que o custo do seu sistema. Diga. Salto o quê? Salto, você vai ter problema de onde saltar e vai ter mais lista cache. O salto permite você reusar alguma coisa da cache, né? Você tem loops, né? Loops são bons, né? Já que loops te ajudam. E eles vão continuar te ajudando mais ainda. Loops te ajudam bastante nesse sentido. Certo? Ok? Então aqui, pessoal, vocês conseguiram notar que cache te ajuda? A primeira coisa que tem que ficar na cabeça de vocês é sério. Às vezes a gente está chegando lá na prova assim, e vocês não conseguem justificar que cache ajuda. Porque vocês perderam a visão, certo? Que até o capítulo passado a gente considerava cache instantânea. A gente considerava que você dirige em São Paulo na mesma velocidade que um avião. Ok? A gente olhou, não é verdade. Tem engarrafamento em São Paulo. Ok? Triste novidade. Então, a gente coloca isso lá. Quando coloca isso, cache passa a fazer mais sentido para a gente. Ok? Agora a gente tem algumas sugestões. Como é que a gente melhora esse sistema? Daniel aqui estava inconformado de eu ler só 4 bytes por vez, não é verdade? A gente pode ler mais coisas por vez, Daniel? Quantos você gostaria de ler? Hein? Um monte? Que tamanho do seu monte? Você consegue imaginar um monte? Vamos pensar na hierarquia de memória. E memória é um pouco mais rápida assim, certo? Memória, ela gosta de ter leitura sequencial. Memória favorece a leitura sequencial. Tudo bem? Ok? Rafael agora é nossa cache. Vamos trocar o Rafael agora, vamos trocar. Vamos ver. O Lucas aqui. O Lucas agora é nossa cache que tem acesso a blocos maiores, certo? E blocos maiores tem que ter uma propriedade muito importante. Isso deve ser consecutivo. Certo? Então agora, Lucas, você vai trazer a biblioteca. Enquanto o Rafael ia na biblioteca de São Paulo, tem um livro da escritura, agora, você pediu um livro. Você vai na biblioteca e pega aquele livro, os 1000 livros de diante. Depois você consegue carregar, tudo bem, tá? Agora você espécie dele, tá? Ok? Tudo bem, espécie de todo isso. Então você vai trazer agora 1000 instruções dele, 4 trabalhos por mês. Tá bom? Só que você sabe que você vai gastar mais tempo do que o Rafael, vai? Por que você vai gastar mais tempo que o Rafael? Você tem que pegar mais livros lá, tem que mandar mais. Tudo bem? Então, a gente vai fazer de uma forma um pouco mais eficiente, porque você, uma vez que você chegou até a prateleira, o overhead de chegar na prateleira é grande, mas depois fica um pouco mais simples para você. Então, não é a mesma coisa que o Rafael ir buscar 1000 livros lá. Ele vai buscando nenhum, tem que ir lá e voltar todas as vezes, certo? Então, a gente consegue acessar a memória de forma distinta, de forma bem interessante para acessos sequenciais, certo? Oh, que legal. Certo? Quando você vai fazer acesso sequencial na memória, você consegue fazer sua memória ficar mais rápida. Bem mais rápida do que ela em modo convencional. Até um certo limite de tamanho de bloco, Daniel, infelizmente, 1000 acessos não vão caber nesse limite de tamanho de bloco. Mas até um certo limite de tamanho de bloco, você pode pensar que a sua memória vai gastar um certo custo inicial. A gente está trabalhando aqui com os nossos 10 ciclos, certo? Mais um certo número por acesso. Ok? Então você pode pensar assim, que a gente vai gastar aqui mais um ciclo. Mais um ciclo por palavra. Então, o que vai acontecer? Quanto você calcula o desempenho daquele nosso código lá? Você vai ter que ler 1000 instruções, não é? Quantos ciclos você vai gastar? Hein? 1010. Quantos ciclos eu executava antes? 64, não é?
Você quer uma cache tão grande assim, que leia tanta coisa de uma vez só? Dá para negociar? Quanto você quer negociar? Vocês notaram que você não quer que o bloco de cache seja muito grande? Por vários motivos. O primeiro deles é que ler todos esses dados da memória vai gastar muito tempo. E às vezes você não quer usar tudo. Por exemplo, o nosso programa só tem 5 instruções. E aí o Daniel sugeriu que a gente trouxesse 1000 delas. Então 995 não vão ser usadas. Tá? Tudo bem? Então a gente quer ter um tamanho um pouco menor disso aqui. A gente pode virar e falar o seguinte, olha, eu vou trabalhar com uma cache, na verdade com um bloco, certo? Uma cache de 4 palavras, ou 16 bytes. E aí quando a gente coloca uma cache cujo bloco dela seja menorzinho, a gente ainda tem uma outra facilidade interessante. Ao invés de eu pegar só o Rafael ali, eu junto 4 pessoas e falo assim, ok, vão vocês 4 lá de uma vez só. E eu consigo alargar meu barramento com a memória. Eu não consigo colocar 1000 palavras no barramento de 1000 palavras de largura, certo? Mas eu consigo fazer um barramento que caibam 16 bytes de largura. E aí eu consigo fazer essa leitura de 4 palavras nos mesmos 10 ciclos. Olha que legal. De 4 eu largo de 10 ciclos. É legal? Tudo bem? Tudo bem? E aí, o que você faz com esses 10 ciclos então? Você conseguiu ler quase o seu programa inteiro. Qual vai ser o seu desempenho então? Você vai ter 2 acessos a cache só com perda naquele programa. O primeiro, deu as 4 instruções. Poder essas 4 instruções, quando eu for rolar aqui, então eu faço mais uma leitura da cache. Quando eu instrução entrar, mais 4 instruções, com 8 ali, mas eu só rodo 5. Quando eu próximo lá, tudo vai ter tudo certo. Eu tive só 2 cache livres. Então, se você aumentar o tamanho do bloco da cache, até um certo limite, e esse limite, infelizmente, está muito longe de 1000, você vai ver esse limite explorando, chegar em 32 instruções. Certo? Então, você vai ver que o bloco de cache vai ficar no máximo aí por 32 instruções. Talvez se um computador ou outro protótipo acontece em 34, mas ele normalmente está em 8 ou 16, estourando aí 32, 34 instruções. Certo? E aí, o que você vai falar? Você vai pegar esse cara aí, certo? Vai pegar esse cara e vai trazer um bloco de cache todo por vez. Esse bloco vai ter múltiplas instruções. Ao ter múltiplas instruções, você consegue fazer nosso programa rodar mais rápido, porque eu trouxe mais de uma instrução por vez. Tudo bem? Ok com vocês? Bom, a gente gosta de fazer isso. Por que eu quero trazer mais palavras, mais instruções de uma vez só? Porque o nosso programa costuma executar sequencialmente, não é verdade? A gente chama isso de localidade espacial. O que é isso? A cache vai procurar por vezes um conceito chamado localidade. E esse conceito, no nosso caso aqui, é espacial. Se eu acesso a posição 1000, é altamente provável que eu vou acessar a posição 1004. É altamente provável que depois eu acesse a 8. E assim sucessivamente. Então, isso vai na cache usando um conceito chamado localidade espacial. Certo? Então, se a gente aumenta o tamanho do bloco, certo? Se a gente aumenta o tamanho do bloco, a gente vai ter o que a gente chama de localidade espacial. E existe um outro tipo de localidade, certo? Que é a localidade temporal. O que é a localidade temporal? Se você pega um certo pedaço, uma certa instrução e executou agora, é provável que daqui a pouco você volte nela. É o nosso exemplo de loop. Você acessou esse cara, daqui a pouco você volta no loop, daqui a pouco você volta no loop. Mas muitas vezes também você acessa uma certa variável e daqui a pouco você vai acessar a variável de novo. Então, localidade temporal diz que você vai voltar naquele dado posteriormente. Tudo bem? Então a gente tem localidade espacial, se você acessou um dado, você tem grande chance de acessar os lupinhos dele, e localidade temporal, se você acessa um dado, daqui a pouco você volta nele. Tudo bem, senhores? Dúvidas, perguntas? Oi? Desculpa. A rua? Não é que é caro, né? Aquela rua, tem que começar a pagar um preço e tem que já ter essa cabeça.
cada 5 ou 6 faltas. Então, para fazer mais do que você vai ter que fazer vantagem. A localidade espacial sua da cidade. E aí você vai ter vários pedaços. Esse negócio que a gente espera que você tenha na cache, da ordem de pelo menos uns 1000 blocos. A expectativa sua, você tem uns 1000 blocos. Para você poder fazer acesso aleatório no seu código. Você tem um programa, você tem uma função, está lá no outro lugar, vai chamar o sistema operacional, está lá no outro lugar. Você quer ter um monte de pedacinhos na cache. Certo? Observa assim, a gente não pode fazer isso com livro, mas eu preciso fazer o livro inteiro para cá. Talvez eu possa mudar isso todo. Se tivesse mais disciplinas, se tivesse cultura forte de produto aqui, o livro poderia atender uma série de pessoas para não organizar isso todo. É difícil, né? O computador é fácil. O nosso computador é muito fácil de fazer isso. Certo? Então você consegue acessar pedaços distintos. Entende? Então, o grande ponto importante aqui é que a sua cache não tem essa quantidade muito grande, ela tem uma quantidade bem pequenininha. Mapeamento da ordem de 20.000 para 1, né? Essa ordem, coisas são muito maiores. Okay? Então, você precisa não gastar, você precisa economizar os blocos dessa cache. Certo? E aí tem uma outra coisa importante aqui, né? Lembra que a gente mostrou aquele mapeamento de cache? Eu tinha falado do mapeamento de cache anteriormente aqui. Lembra que a gente falou desse mapeamento? Na hora que a gente chegar, certo? Esse cara aqui, por exemplo, suponha que eu tenha colocado o valor 0 aqui na cache. Tudo bem? E daqui a pouco chega o valor 32. O que eu tenho que fazer com o valor 0? Hein? Mandar embora, não é? E aí, se depois eu quiser pegar o 0, o que vai ter que fazer? Joga o 32 embora, né? E aí, depois, se eu quiser usar o 32, o que você faz? Aí parece sacanagem, né? Já começa a parecer que você está escrevendo um programa para atrapalhar a cache. Não é verdade? E aí, tem como melhorar isso? Só o padrão, cara. Tem como melhorar isso? Ok? Porque como que a gente consegue melhorar esse pedaço aqui? Uma cache da cache? Não, também não vamos tentar. No fundo, a gente tem isso. Já ouviu falar de cache L1, L2, L3? A L1 está perto do processador. Tem L2 está um pouquinho mais fora e tem L3 está mais distante. A cache L1 é uma cache L2, L2 é uma cache L3, L3 é uma cache da memória. Isso não é isso. Eu quero todo mundo na L1. Dá para colocar mais de uma pessoa? Oi? Faz outro bloco, mas aí outro bloco não vai ter outro endereço? A gente quer dar um jeito de... Então, o que a gente quer fazer? A gente quer ter um lugar que a posição 0 mapeia e outro lugar que a 32 mapeia. Elas não vão casar mais. Mas eles já vão casar com alguém. Elas podem casar. Então, a gente vai ter aqui, então, 2 lugares para o 03, é isso? A ideia é ter 2 lugares para o 03? Vamos pegar esse cara aqui, certo? Vamos tentar pegar, vamos avançar isso aqui. E aí eu vou fazer assim, ó. É isso, Rafael, que você queria? Eu posso colocar do lado esquerdo ou do lado direito? Tudo bem? Ok? Aqui vai ter um problema de nomenclatura, mas eu vou deixar esse problema de nomenclatura para vocês depois, tá? Ok? Então vamos pensar um pouquinho o seguinte. A gente tem 2 pedaços da cache agora. A cache continua com a mesma capacidade, então na realidade eu não dividi ela ao meio. Eu simplesmente dobrei a capacidade dela, tá? Então tem o lado esquerdo e o lado direito. Os 2 são de mesma capacidade. E aí se eu quiser colocar o valor 0, eu coloco aqui. Se eu quiser colocar o 32, eu coloco aqui. Ou vice-versa. Na realidade eu não tenho obrigação do 0 e 32 em cada um dos lugares. O que chegou primeiro vai para o lado esquerdo, por exemplo, o outro vai para o lado direito. E aí eu consigo colocar mais de um valor no
certo? Em cada linha daquela da cache, cada posição dentro da cache. A gente chama isso de vias da cache. É como se a cache fosse duas vias. Eu posso colocar dois elementos de cada um dos valores de hash. Se eu quiser, eu consigo colocar dois elementos aqui. Tudo bem? Aqui tem um problema de nomenclatura, eu vou pular a parte da nomenclatura disso aqui, para a gente falar só mais para frente. Mas imagine o seguinte, eu tenho uma cache que tem múltiplas vias. Onde o conceito de via é exatamente esse problema. Se eu tentar a posição 64, onde é que ela vai cair aqui? Ela vai querer ficar aqui nesse mesmo lugar. Certo? A 96 também. E a gente vai colocar 20 mil posições que querem ficar... 20 mil posições de memória que querem ficar exatamente naquele lugar. E aí, como é que a gente faz? A gente vai ter uma cache que tem mais vias. Caches comuns tem 4, 8 vias. Então, o seu hash pode dar conflito, tudo bem? O seu hash pode dar conflito, mas você tem mais alternativas para ele. E aí você vai procurar em todas as posições do seu hash. Okay? Entenderam a ideia geral, o conceito geral? A gente vai detalhar isso mais para frente. Certo? Mas o seu hash vai poder dar conflito. E a gente nota que uma cache com duas vias é melhor do que uma cache com uma via. Uma cache com 4 vias é melhor que a de duas. A partir de 4 você já não nota que é melhor. Né? Mas 1, 2 e 4 você vai melhorando. As duas caches na vida, as duas medidas na mão, tá? Então, as duas vias, na verdade, é metade da altura e depois da largura, tá? Se essa análise dimensional, você tem uma cache para esse negócio de 3 dimensões. Não, ali cabe 16 elementos. A outra vai caber 16 só um mês. Então vai ter 16 milímetros na direção. Essa aqui não tem 32, tá? Essa aqui tem 16 só. Tudo bem, vamos tentar somar. A gente não pode comparar a questão diferente. Nosso resultado vai ser maior. Qual vantagem? Teste de duas vias tem melhor. O que acontece? A conflito de endereço que você não gostaria de ter, isso acontece. E o seu problema não é só uma pista potencial. Ele está um grande ponto. O seu problema não é uma pista potencial. Ele tem dados aleatórios. Se ele fosse sequencial, legal, mapeou na cache, perdeu na cache. E mais, recebe todos os endereços do seu programa, alguns vão ter mais afetados que outros. Infelizmente, a cache não olha muito por isso no instante. O mapeamento da cache não leva em conta quem é mais usado e quem é menos usado. O mapeamento da cache leva o endereço em conta. A política da cache vai buscar na cache quem é mais usado e quem é menos. Então, se o cara é muito usado, ele meio que vai, certo? Monopolizar esse cantinho aqui. E aí, se tem um outro cara que conflita de endereço com ele, mas é raramente usado, ele vai ficar aqui de vez em quando. Mas tem outros 10 que conflitam de endereço, mas esse aqui é muito usado, esse aqui fica, esse aqui troca o tempo inteiro. Certo? Se você tiver conflito do outro jeito, você vai forçar a troca desse cara que é muito usado o tempo inteiro. Certo? Existem casos patológicos onde isso não vai acontecer, mas, via de regra, teste de duas vias tem bem melhor que teste de uma via, de mesma capacidade. Teste de 4 dias isso tem melhor que de 2 dias de mesma capacidade. A partir de 4 dias, aí já não vai ter um desempenho significativo para você notar. Ok? Tudo bem? Então, vias da cache vão nos ajudar a manter mais elementos que teriam conflito anteriormente e que não vão dar conflito. Só que aí tem uma coisa interessante, né? 0 e 2, encheu. Quem que eu tiro? Antes era fácil, não era? Não era fácil anteriormente? Só o 0 ali, eu tenho que tirar o 0 para botar o outro. Agora não, agora eu tenho 0 e 32. Eu tenho que decidir como tirar um. E a gente vai ter que definir, mais para frente, a gente vai falar política de remoção de gente. Política de substituição. Eu tenho que escolher um dali para tirar. Certo? Então a gente vai definir política para tirar esse cara de lá. Tudo bem? Diga. Qual? Dessa daqui? Pensa bem, da seguinte forma. Suponha que essa cache aqui fosse a cache original nossa. Ela tem 8 links.
Tudo bem? E aí nós temos mais espaço. Eu decidi que a minha cache pode ter 16 linhas. A gente vai ter que definir como organizar essa cache agora. Ok, Pedro? Como é que eu vou organizar essa cache? Eu posso organizar 16 linhas como uma tripa e fazer o mapeamento de endereço de alguma forma lá. Ou, alternativamente, eu posso falar o seguinte. Cada um desses pedacinhos aqui vão caber 2 elementos. Certo? O que significa agora? A gente vai chamar esses elementos de vias. Okay? A gente vai ter 2 vias agora na nossa cache. Tá bom? Okay? Ou 2 conjuntos também, a gente vai pensar nisso aqui. Na verdade, a gente vai ter uma cache de conjuntos de 2 linhas. Okay? E é isso que eu falei. Eu vou evitar falar de nomenclatura agora, porque como a gente está com conteúdo incompleto aqui, a nomenclatura vai confundir mais do que vai ajudar. Então eu vou falar que a nossa cache, em cada índice desse, ela tem 2 posições que ela pode colocar. Tudo bem? E aí o que nós vamos pegar agora? Nós vamos pegar essas 2 posições e um dado endereço, ele vai mapear, na realidade, tanto faz a posição da direita ou da esquerda. Ele mapeia para aquele lugar ali. Você pode colocar a esquerda ou a direita a seu critério. Você define onde quer colocar. E a vantagem disso é que às vezes você vai ter um conflito, aquele conflito anterior que você tinha que tirar um elemento e agora você não tem mais. Você vai ter o elemento ali e você vai colocar esse elemento corretamente no lugar. Tudo bem? Essa que é a ideia geral que você tinha que fazer. Certo? Essa é a motivação que a gente vai ter para colocar esses caras aqui alinhados. Tudo bem? Certo? E aí a gente pode ter muito mais vias. Certo? Nossa cache pode ter muito mais vias. Ou os conjuntos da cache podem ser muito maiores. Essa é a ideia geral. Tá? E aí a gente vai ver que o nosso processador ele costuma ter 8 vias, costuma ter 16 vias. Essa é a ideia geral. Tudo bem? Dúvidas, perguntas até aqui, pessoal? Agora, só para a gente dar um fecho aqui, certo? A próxima coisa que a gente tem que olhar, certo? É se você tem o seu processador, primeira coisa, a cache L1, você tem uma cache de dados e uma cache de instruções. Você tem 2 estágios no pipeline que usam cache. Então você tem uma cache L1 de dados e uma cache L1 de instruções. O número típico aqui, que a gente não está falando muito, mas em torno de 30% das suas instruções fazem acesso à memória de dados. Quer dizer, em torno de 30% das instruções são load stores. Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente falou e fez de conta até agora ainda seria pior, porque mais instruções iam querer ir à cache. Tudo bem? Certo? Além disso, nós temos outros níveis de cache. Certo? Nós temos cache que a gente chama de L1, L2 e L3. A gente vai trabalhar com um conceito chamado de cache inclusiva. Significa que tudo que está na L1 está na L2. Tudo que está na L2 está na L3. Tudo que está na L3 está na memória. Ok? É a forma mais fácil da gente enxergar. Por questões de otimização, tem processadores que não usam caches inclusivas. A gente não vai falar muito detalhe aqui. É só uma otimização de implementação. Certo? O que significa isso? Significa que se aquele valor nosso, da posição 20, que a gente tinha falado que era 17, está aqui, o valor da posição 20, que a gente tinha falado que é 17, também está aqui na L2. E, obviamente, está na memória, que é o último nível. Certo? E aquilo que eu falei aqui, eu vou usar agora o exemplo do Rafael agora de novo. Rafael, eu quero a posição 20 de memória. Está com você? Não, está com você. Você quer ter L1. Tem nada aqui. O que você faz? Você quer ter L1, o que você faz? Você vai pegar L2. L2 eu queria falar. Você vai lá e vai direito. Não, vai lá. Aí você ia levantar, já demora, tudo mais, e devolver qual o valor que está lá. 17. Rafael, 17, Rafael volta aqui. 17, ele passou o valor. Ok? Então, quando você faz assim, o processador não vai na L2. O processador vai na L1. A L1 vai na L2. Certo? Então, como é que a gente faz? Os nossos atrasos são cumulativos. E a gente vai trabalhar com atraso assim, olha. Um hit na L1, quer dizer, eu abaixei o que eu queria na L1, pedi ao Rafael não passou, é um ciclo, é aquele tempo normal nosso de execução. Você não tem penalidade nenhuma. Certo? Agora, se você não conseguiu achar na L1, você vai ter que pagar uma penalidade, que é o tempo que o Rafael foi até o Pedro. Ele não foi até o Pedro?
sem saber se estava com Pedro ou não é verdade? Então você tem uma penalidade. No nosso exemplo aqui, eu poderia falar que são 10 ciclos. É a penalidade do Rafael ter que levantar, ir na escada, certo? Chegar lá e falar com o Pedro. E aí o Pedro pode dar um hit. Legal, já está considerado. Legal, o hit do Pedro significa que eu consegui pegar o valor, o Pedro tinha o valor e devolveu para mim. Contei já. Mas poderia ter um miss também. Que significa isso que o Pedro não tinha dado com ele. Ele vai ter que levantar em outro lugar. Vamos supor que vai gastar mais 100 ciclos. Okay? Então, se a sua memória aqui embaixo tem um custo de 100 ciclos, certo? Você pode ter que pagar várias penalidades até chegar nele. Então, se você botar a hierarquia de memória, você vai ter que pagar os pedacinhos de penalidade até chegar na memória principal. Certo? E a gente vai compor esses valores aqui na hora de calcular. Tudo bem? A gente não vai falar muito de detalhe agora, a gente vai deixar para fazer as contas de verdade depois. Aquele 20 lá. A nossa reta é inclusive, a gente vai ficar falando de tudo para cima para baixo. Mas se eu não tem de alguma forma para pagar. Depende. Aí eu tenho que falar mais detalhes sobre isso. Eu acho que isso vai acontecer. Ou você manda na hora, ou manda depois. Mas tem que acontecer. É verdade. Toda vez que a gente está falando muito de loucura, mas escrita é bem crítico. Né? Você escreve na linha muito rápido, ele tem que escrever na editora, tem que escrever na memória, e a escrita é muito mais crítica, porque toda escrita tem que chegar na memória. É bem, né? Não adianta eu falar que o vídeo tem um monte de coisa ali que pode ser afetada. Mas na pior, a gente vai fazer isso funcionar todo. Afinal, nosso objetivo era o que? Melhorar o desempenho. Essa é a nossa meta. A gente consegue melhorar o desempenho com a cache, pessoal? Ok? Mais dúvidas, perguntas sobre cache? Então a gente acabou o capítulo de cache. Certo? A partir da próxima aula a gente vai pegar aqui e olhar os slides só, calculando, botando as formas. Mas em linhas gerais, okay? Essa é a visão geral de cache. Certo? A gente vai detalhar mais na próxima aula, mostrar mais coisas. Mas se lembra bem, quais foram as perguntas que eu falei para vocês logo no início? Vocês conseguem ter noção de como avaliar o desempenho da memória? Você consegue ter noção como é que você vai avaliar? A gente fez até umas contas aqui, não sei. É claro que as contas vão ficar um pouco mais elaboradas, a gente vai ter mais níveis de hierarquia, mas você consegue ter noção, não consegue? E projetar uma hierarquia de memória para melhorar o desempenho. Lembra que o Daniel queria colocar 1000 blocos, 1000 lines de blocos? A gente pegou na conta que não dava tanto disso, na verdade. Isso vai melhorar um pouco mais. Você vai ter que colocar vários níveis ali, justamente para tentar acertar isso. Ok? Tudo bem? Você vai ter uma cache que vai ter 100% de hit? Por que não, Pedro? A primeira vez você tem que ler, né? Na verdade, se ele for a cache, ela está vazia. Tem coisa na memória, mas tem que ter na memória uma vez, pelo menos. Ok? Então não dá para ter 100% de hit. Certo? Só cache ótima. Qual é a cache ótima no seu sistema? Qual o tamanho da cache ótima no seu sistema ideal? Oi? No sistema ideal, qual o tamanho da cache? O HD? Vamos lá, vamos tentar aqui. O sistema ideal. Tudo que dá para endereçar. Vamos lá. Infinito. No sistema ideal, qual a velocidade da memória? Hein? Qual a velocidade da memória no sistema ideal? No sistema ideal, a velocidade da memória é igual ao do processador. Você precisaria de cache? Não, né? Então é exatamente o contrário. Né? Todo mundo querendo crescer a cache. A cache é só um paliativo. A gente vai fazer coisa melhor com ela, porque ela é um paliativo que funciona. Mas no sistema ideal, você não ia ter cache. Você ia ter memórias lá muito rápidas. Infelizmente, a gente não consegue fazer essas memórias rápidas. Tá? Então, você tem que botar cache. Ok? Dúvidas?